Amigos que integram essa grande família do Portal Plural, o nosso abraço e a nossa saudação. Olha, hoje eu estou numa condição um pouco diferente aqui. Eu já fui prefeito, fui deputado, delegado do trabalho, exerci várias funções públicas e, como tal, eu tinha a chance de ser entrevistado. E havia uma garotinha na RBS, magricela, lindona, assim, esbelta, né, nos seus 18, 19, 20 anos, e que muitas vezes eu tive a chance de ser entrevistado por ela. Hoje, eu estou nessa condição de ser o entrevistador. Estou falando da Ronise Damascini, antiga apresentadora da RBS TV, e que hoje, na condição de pré-candidata a deputada estadual, me permite que eu, aqui em nome do Luciano, o timão aqui do Portal Plural, tenha a oportunidade de entrevistá-la aqui para o Rio Grande e o Brasil. Bom dia, Ronise. Bom dia, mas é um desafio imenso, né. Eu falo com muita honra que, além da alegria de estar aqui, eu me sinto muito honrada, né, de poder revigorar esses momentos tão importantes, que eu me lembro 5 vezes prefeito? Exatamente. 5 vezes prefeito, e eu me lembro do senhor com muito respeito e também lembro do saudoso prefeito Canísio Osto, hoje falecido, honroso prefeito de Santo Cristo, com o qual eu tive a grata oportunidade de conversar e de aprender mais sobre a política, assim como o senhor também. Então, eu estou aqui de maneira, muito humilde e aprendendo com o senhor aqui de um jeito diferente, né. Tá certo. Mas, amigos, é interessante, digamos, abordar essa questão, porque eu fui candidato também 2 vezes a deputado estadual. Primeiro em 1994, quando fiquei como o primeiro suplente de assumir na condição de deputado estadual, porque na época o governador Brito, convocou o Germano Bruno para ser secretário da Saúde, e eu era o primeiro suplente, então, nos 4 anos eu fui deputado. Depois concorri mais uma vez, de novo fiquei suplente, porque eu não conseguia reunir os votos na região suficientes, e na segunda vez me faltaram 174 votos para ser titular. Fiquei suplente e fiquei, então, fora, né. Então eu quero dizer, amigos que estão nos acompanhando de Santa Rosa, da região, do estado, do Brasil e até dos países vizinhos. Eu sempre dizia para o nosso pessoal na época: "Gente, nós temos que ter ciúme do nosso voto. Nós não podemos entregar o voto para um forasteiro, não sabe de onde vir. Tem que ter pelo menos vínculo regional, para que, no caso de candidato a deputado, não é, nós possamos entregar a ele a delegação, o passaporte, a procuração para nos representar e, claro, defender as questões que são do interesse do nosso município, da nossa região". E eu estou nesse momento, assim, né, dizer que eu sou um defensor e um propagador, de que nós temos que procurar, buscar candidatos que tenham raízes com a nossa região. É o caso da Ronise, que é aqui de Parendi, que trabalha em Santo Cristo, que tem, né, uma atuação aqui na microrregião, e Tuparendi ao lado de Santa Rosa também, Santo Cristo muito próximo também. Então, Ronise, o que é que levou essa talentosa empresária, talentosa advogada e que tem essa capacidade de comunicação notável a ser candidata a deputada, pré-candidata agora, né, a deputada estadual? Pré-candidata a deputada estadual, acho que é um grande desafio, né, estar aqui, Vicine. E uma das coisas que eu acho que é importante a gente revigorar dessa história que você lembrou aí do meu passado, né, como apresentadora de TV, onde eu estive apresentando TV, né, uma das mais jovens apresentadoras de TV da RBS TV aqui em Santa Rosa. A minha mãe revigorou um pensamento que ela dizia: "Mana, você se lembra que aos 19 anos você já fez um editorial na TV e que você se manifestou contra os buracos e tal do prefeito?" E eu me lembro, pois é, naquela época eu me lembro como a função da apresentadora era apenas ler as notícias, e era um jornal de notícias. Eu fiz um editorial e me lembrei de dizer que: "Prefeito, a gente está aqui para resolver o problema dos buracos, a gente precisa tornar isso uma realidade efetiva para a melhoria da comunidade". Naquela época, ainda jovem, me manifestava. Então hoje aos 50, com muita garantia da certeza que eu falo, né, para representar as pessoas naquilo que eu acredito que é importante a gente se manifestar. Porque quando a gente não fala, né, a fala dos bons, ela é esquecida, e aí entram os pensamentos que não devem continuar e ser perpetuados.
lados. Então, a minha construção, né, Vicine, eu saí aqui da RBS, eu fui para multinacional americana, onde fiquei aproximadamente 17 anos em Horizontina, né? Então eu, apesar de morar em Santo Cristo, eu trabalhava em Horizontina, John Deere. na John Deere, na multinacional americana. Eu tive a possibilidade de conhecer outros lugares, né? A própria empresa me possibilitou isso, onde eu tenho uma cultura diferenciada nesse sentido, em função de conhecer a Argentina, né? E também trabalhar com a cultura americana, onde o planejamento estratégico é muito efetivo e eficiente. Então, eu acredito que naqueles momentos onde eu estive como consultora também, ou ouvindo as pessoas, me fez entender a realidade daquilo que é importante a gente entender, que tão importante quanto falar é ouvir, né? Então, se vocês estão acompanhando hoje o meu planejamento de pré-campanha, vocês estão vendo, ouvindo a Ronise ouvir as pessoas, porque tudo na vida tem um tempo. Então, a gente vai vir para uma convenção que possivelmente vai acontecer dentro do Progressistas em 1º de agosto, ainda tem uma data para ser definida, mas ontem acabei conversando com o presidente Covatti Filho, né, presidente estadual do Progressistas, onde possivelmente no dia 1º de agosto haverá a convenção. Então, até lá eu sou pré-candidata a deputada, né, estadual, e esse pensamento diferente de poder me manifestar fez com que as pessoas me vissem através de vídeos que eu passei a construir, né, nas minhas mídias digitais. Então hoje, através das redes, né, eu pude trazer esta minha fala, que envolve o agro, que envolve as mulheres, e a condição da gente também poder falar enquanto liderança feminina. Uhum. Veja, é muito interessante o que a Ronise falou, porque, vejam bem, ela é progressista, é o partido que eu também sempre estive representado, o 11, né, o número 11, é o partido que nós integramos, é progressista. E aqui, da microrregião, dá para se dizer assim, temos a Ronise e tem de São Luís Gonzaga o Luiz Fernando. São os dois candidatos que, de fato, né, a Ronise bem perto aqui, o Luiz Fernando um pouco mais longe, mas também pertence a essa região mais próxima. Claro, tem os candidatos do MDB, tem os candidatos do PT, outros candidatos também que eu também não conheço, a estadual também, né? Mas eu sou de defender muito essa questão. Ah, você tem outro partido, tranquilo, vai, mas vai em alguém que tenha raízes aqui, que tenha compromisso aqui. E a Ronise, quando era repórter e cobrava, né, do então prefeito soluções para problemas de buraco que havia naquela época, já de certa forma mostrava um pouquinho essa sanha, esse apetite de vendo a coisa falar, mesmo que ela seja às vezes meio, não é, não muito simpática. E para quem é pessoa que se coloca na política e se coloca a serviço, evidentemente tem essa tarefa, Ronise, de às vezes falar, mesmo que isso não causa muito agrado a quem está no comando, no exercício de uma atividade administrativa. Eh, Você então, veja bem, eu dizer, ela é progressista. Como é que está sendo, vamos dizer, o trabalho? Como é que a tua primeira impressão, porque foste repórter, teve esse contato com as pessoas, depois advogada e gestora, né, como empreendedora também na área do agronegócio. Como é que está sendo hoje essa tua experiência? E claro, com essa tua penetração marcante na mídia eletrônica, como é que está sendo a tua experiência desse contato, recente ainda, mas que já, pelo que eu tenho visto, bastante intenso? Bom, acho que é bem importante e oportuna essa sua fala, né? Eu falo o eterno prefeito Alcides Vicini, um dos grandes ícones políticos que a gente tem hoje no estado, né? Quando a gente fala nessa referência, né, Vicini, eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Eu estive vice-presidente da Federação, então eu deixei o cargo agora, apesar de poder permanecer como pré-candidata. A questão do Rodrigo Souza, ele me disse: Ronise, tu podes continuar até efetivamente a candidatura, né, em agosto, e passando pela convenção, mas eu decidi, né, sair da Federação para impedir que alguma coisa pudesse ser vista como, ela conhece os empresários, está envolvida em projetos que envolvam a Federação. Então eu me isentei desta função e passei o cargo para um outro colega empreendedor. Então a minha história no empreendedorismo, ela passa desde a condição de advogada, né, nas associações comerciais, depois eu fui diretora da Federação, até assumir a vice-presidência da Federação na fronteira noroeste, né, e como você bem lembrou, a gente tem pessoas maravilhosas dentro do Progressistas, como é o caso do Luiz Fernando, né, que é um missioneiro. Eu aqui em Santa Rosa
Rosa, ele de Santo Ângelo, né, de São Luís Gonzaga, na região das Missões, então também progressistas. E eu acho que é realmente muito importante a gente olhar e valorizar as pessoas que são daqui, que conhecem a nossa região, que têm um valor pela nossa região. O que eu acho que é importante quando a gente olha para a Assembleia Legislativa, entender quando os deputados fazem as leis, essas leis vão atingir a nossa região, vão beneficiar as pessoas que moram aqui no interior. Então eu estava recentemente aí falando com o prefeito de Senador Salgado Filho, assim como visito todo o interior, e eles nos questionam, né, sobre essa situação de às vezes as pessoas fazem as leis, os deputados fazem as leis, e essas leis não vão nos beneficiar ou não vão nos atingir. Então olhar para o interior, a importância do nosso interior. Então quando a gente olha para isso, a gente vê o quanto a nossa região fronteira Noroeste Missões, ela é valorosa, importante não só no segmento financeiro, mas também estrutural do nosso Rio Grande. Nós somos hoje a maior bacia leiteira, nós temos hoje a maior bacia suinícola, mas nós não somos protagonistas e nós precisamos evidenciar o nosso interior. Então, o sentimento que eu tenho, assim, muito forte é de que parece que quando não tem mais o que fazer, se olha para o interior. A gente precisa mudar, inverter essa situação. O interior, ele precisa ser protagonista. E quando eu referencio o interior através da minha fala, né, que o senhor bem falou, dos vídeos que eu produzo, né, alguns com mais de 1 milhão de visualizações, eles repercutem essa a minha fala, do protagonismo do interior e do valor que para mim significa estar aqui no interior. Então, eu por muito tempo acabei morando fora, eu estive um tempo na Argentina, em Rosário, onde a multinacional americana tinha uma fábrica de motores, onde eu pude aprender também com a realidade de outros segmentos, mas eu quis voltar para o meu interior, para minha casa, para o meu local, para minha história, né? Então, como o senhor bem falou, eu sou natural de Tuparendi, eu nasci no interior de Tuparendi, em Cinquentenário, e de lá eu trabalhei aqui na RBS TV Santa Rosa, Tu né? ficou órfã bem criança, né? Com 2 meses, minha mãe viúva, né, dona de casa, teve que trabalhar no agro, então desde muito Nós pequena temos em aprendi. comum. Eu perdi meu pai aos 4 anos, então temos, né, dividimos essa orfandade prematura, tu menina ainda mais complicado do que para mim que era homem, né. Então certamente faz com que nós, que entendemos o quanto o caráter é formado em cima também dos, eu diria, dos infortúnios, das dificuldades, né. Então esse é mais uma marca da Ronise, garota do interior de Tuparendi, educada pela mãe, e a escola, a faculdade, e formando, digamos, essa têmpera, não é, esse caráter que ajuda a pessoa a resolver os seus problemas, mas também ter essa visão, essa percepção que a gente nesse mundo tem que procurar também se colocar a serviço dos outros. Então, E que eu bom, acho que eu impor vejo com admiração essa tua capacidade de superação, que te coloca aí como uma mulher bem resolvida, bem casada, bem articulada profissionalmente, não é? Obrigada, Vicine. E acho que essa emoção, né, minha mãe, ela foi pai e mãe, e eu sou o produto de uma liderança feminina, né. Apesar de todo esse sofrimento que o senhor bem lembrou, né, que sabes bem como é estar nessa situação, eu nunca fiz disso uma situação para ter uma sofreguidão intensa e contínua, né. A minha mãe sempre dizia: "A gente vive isso, mas a gente precisa levantar a cabeça e seguir em frente". E foi assim que eu aprendi desde pequena. Uma dona de casa que teve que trabalhar o agro sem saber dirigir, teve que aprender tudo isso sozinha, e nos passou então, tanto a mim quanto o Mauro e a Rosane, o valor do agro e da importância da gente seguir em frente, erguer a cabeça e dar continuidade, apesar das intempéries que todo agricultor sofre todos os dias e que a gente vivencia em toda a nossa realidade. Apesar, né, como você bem falou, Vicine, eu estive até semana passada em Brasília. Senador Reis, ele mandou um abraço, né, e eu quero trazer uma alegria, né, pelo menos neste momento, onde o Senado aprovou e eu pude acompanhar. Aleluia, aleluia. Amém, né, nós Oh, precisamos muito, a tua sem luta, o próprio Zucco, né, o deputado Zucco, foi nosso pré-can absolutamente importantíssima a situação, sem ele eu acabei falando com ele sobre isso lá em Brasília, sem ele a gente não teria conseguido chegar lá, então o pré-candidato ao governo do estado, Luciano Zucco, foi absolutamente significativo, importante, reverente, foi com a gente em todos os senadores, né, pedindo pela aprovação do PL 5122, que favoravelmente foi aprovado e passou no dia 10, né, então é uma ah, vitória. A gente ainda tem muito pela frente, né, precisa olhar muito fortemente para o agro. sanção agora. Agora vai ter que voltar mais uma vez, né, porque houveram algumas alterações no projeto, então vai ter que ser votado novamente, mas eu tenho certeza e confio muito que os nossos deputados federais vão aprovar pela importância do agro na nossa região e de todo o Brasil que necessita efetivamente dessa prorrogação
das dívidas. Então, quando bem falaste, né, o agricultor, Vicine, ele vive esse momento absolutamente difícil e que é fundamental a gente ter esse olhar carinhoso também para o agronegócio e para os agricultores. Perfeito. Amigos que estão nos acompanhando, aqui é o Portal Plural, que procura ser uma voz positiva, divulgando as coisas que dão esperança para nossa gente. Olha, eu posso destacar aqui, por exemplo, uma das características do nosso prefeito de Santa Rosa é de ter boa articulação aí política no estado e até em Brasília. Então, quem se propõe a ocupar um espaço público é fundamental que construa laços, que de alguma forma faça do seu mandato, no caso a Ronise se elegendo, pelo que tudo indica, será eleita deputada, como é que vai ser sua articulação para efetivamente fazer desse cargo uma estrutura a serviço da região? Lhe pergunto, como é que está a sua articulação com os candidatos da majoritária no estado? E eu vou dizer também, já vendo a sua tendência, né, quem são os seus candidatos a senador e quem é o seu pré-candidato, afinal de contas, falo em pré-candidato a presidente da república. Perfeita, eu acredito muito fortemente, né, Vicine, quando a gente fala em progressistas, né, eu tenho uma construção que é efetiva na minha entrada na política, né, eu nunca tive filiação alguma, é a minha primeira filiação no Progressistas, então fico muito honrado em estar compartilhando as bancadas progressistas com os Honra para nós, pensamentos, né? Nossa fico honra. lisonjeada com essa construção, apesar de ter um vínculo muito grande com o pré-candidato Luciano Zucco do PL, né, e vocês devem ter acompanhado, então, a minha aproximação com o senador Flávio Bolsonaro, né, então, hoje, pré-candidato à presidência da república, isso está muito claro, e quando me perguntam sobre isso, para mim eu acho que é muito, único dizer que da mesma forma que hoje apoio Flávio Bolsonaro como pré-candidato, eu também apoio Luciano Zucco junto com Silvana Covatti do Progressistas. Então, independente dos pensares diferentes, eu acredito fortemente na fidelidade partidária, né, enquanto eu estiver no Progressistas e assim quero estar, né, eu serei honrada e seguirei a fidelidade partidária da mesma forma que acredito que é assim que a gente deve seguir na família, nos valores que a gente tem. Independente de termos diferenças, né, aqui ou lá, que sabes bem pela história que tem, dentro do Progressistas, em pensamentos diferentes, a minha posição sempre vai ser essa. Então, hoje as pessoas podem me cobrar sobre isso, amanhã também. Eu preciso manter isso porque é algo que para mim é valoroso e é desta forma que eu seguirei no Progressistas, honrando e O valorizando esse progressista pensar. não tem candidato a senador, né? Não tem, mas apoia hoje Marcel Van Hatten e o senador Sanderson. Então, Belos nomes. são nomes Ó, do PL e do interessante, Novo. amigos que estão nos acompanhando aqui, que hoje os partidos são uma parte. E nessa composição, digamos assim, que tem a parte majoritária, a parte proporcional às eleições, não é? Tem que haver articulação. No nosso caso, progressista. Então, apoiamos o Sanderson, que é do PL, Isso. e o Van Marcel Van Hatten, que Hatten do é Novo. do Novo, que são partidos que têm afinidade conosco, né. Nós temos até o Van Hatten foi do PP, foi progressista, saiu para entrar no Novo. O Santos também tem essa raiz e é aqui da nossa região Santo também, Ângelo, Santo né? Ângelo, é. Então são figuras notáveis aí, que certamente têm tido um bom trabalho e serão marcantes. Então, você está com a chapa fechadinha já, né. O para, pra ti, claro, depois deputado federal, depois senadores, governador e presidente da república. Ia te dizer, então, tu tem essa afinidade, é importantíssima, porque eu fui deputado 4 anos e não adianta, o deputado ele consegue as coisas à medida que tem proximidade, que tem o respeito e a admiração de quem está no comando, a governador e secretários que vão sendo constituídos, né. Eu acredito também, né, Vicine, quando você olha para essa situação, como é que a Ronise sai, né, do escritório como palestrante, como advogada, como trabalhadora do agro, e ela consegue uma conexão política com esses grandes líderes políticos, né? Então, através da minha fala, da minha voz, e eu acredito fortemente que apesar de muitas vezes a pessoa estar no cargo, né, ocupando uma posição de prefeito, de vice, muitas vezes ele não tem este espaço porque não conquistou isso através de uma fala mais efetiva. Então,
Então, no meu caso, e aí com muita humildade posso dizer para você, eu não tenho, filiação partidária junto com a família que tem uma integração ou que tem um nome histórico ou um sobrenome que vem da política. O meu nome foi construído, né, pelo trabalho, pela humildade de saber que, seguindo firme, forte, fazendo as coisas certas, a gente pode sim atingir bons resultados. Então, ninguém na minha família é política, eu não tenho nenhuma vivência efetiva na política, eu venho com o meu nome construído pelo meu trabalho, né, onde eu passei por essas histórias e tendo sempre a certeza que onde eu estive eu sempre pude aprender com grandes nomes, né, seja na RBS, onde eu também pude aprender muitas coisas como jovem, e como uma eterna aprendiz, porque uma comunicação não é fácil, imagina aos 19 anos fazer um programa de TV, né, então foi um desafio muito grande, mas também estive com grandes líderes na multinacional americana, das quais eu tenho possibilidade de poder falar, que até hoje são meus mentores, e ontem eu conversava com o Paulo Hermann, né, que é um dos grandes Paulo nomes. Hermann é essa Paulo espécie Hermann, de papa o das embaixador o ideias. embaixador do agro, o embaixador do agro, É uma figuraça, um homem e que eu respeito muito também. E tá apoiando essa menina aí. eu acho que, eu falo assim, eu tenho aprendido muito com ele, né, a gente não pode, repercutir pensamentos políticos agora, porque a gente está na pré-candidatura, né, na pré-campanha, então tem toda uma série de cuidados que a gente precisa efetivar, né. Interrompendo a Ronise, que é importante dizer, nós, o Portal Plural é um canal com maior visibilidade, aqui na nossa região, nessa parte do estado, então nos orgulhamos muito de sermos os líderes nessa comunicação virtual. E queremos dizer também que talvez a marca notável da Ronise é ter também um grupo de seguidores. Eu vi que você ontem bateu os 12. 212 mil. É, no Tchê! no Instagram, 212 mil, no Instagram, tem o Facebook, né, TikTok, enfim. E aí eu até brincando agora, eu acredito muito fortemente, né, hoje na força do Portal Plural, que quando começou, né, era uma coisa muito inusitada, ninguém fazia isso, né, e o Lucian foi, realmente pioneiro nessa construção. Foi, foi. Então aqui, falando sobre isso, quando eu comecei a compartilhar meus materiais também, né, isso foi algo muito diferente, imagino que para o Lucian também. Então, eu olho para esse pioneirismo, né, do mercado digital, onde o Lucian, ele foi o pioneiro e é o pioneiro aqui na nossa região, fronteira noroeste, né, e assim como ele, existiram vários outros portais que acabaram crescendo. A gente tem Portal das Missões, a gente tem vários portais e eu respeito muito, admiro, né, a força desses empreendedores que através do digital vem construindo inovação da comunicação. Então, eu quero parabenizar também, eu respeito muito essa comunicação séria, efetiva, uma comunicação que vem para ficar e mais do que isso, mostra o empreendedorismo pujante do digital. Uhum. Eu me custei aqui, né, porque a convite do Leonardo, meu filho, que também teve uma participação aqui, e do Luciano, né, que é um idealista, que é um guerreiro, é um sonhador, mas com os pés no chão, né. Quem vem aqui no Portal Plano vê toda uma estrutura física aí preparada para acolher figuras como a Ronise. Nós tivemos pouco tempo aqui, candidato o próprio Pedro Westphalen, nosso deputado Querido, também, querido. figuraça, né, e outras lideranças importantes, o próprio Osmar Terra também, e outras lideranças, porque aqui o Luciano preparou o ambiente para que efetivamente o Portal Plural seja uma voz virtual que leva as coisas boas de Santa Rosa e da região para o estado e para o país e até para a vizinhança dos países aí, co-irmãos. Ronise, pô, eu fiquei muito contente de te receber aqui, na condição de entrevistador, então Eu que fiquei honrada e estou muito feliz mesmo. e desejo de coração, né, eu que te conheço há algumas décadas já, né, tá com cinquentinha, né, 51. cinquentona disfarçada, né, não Agora tu vai ter apare que dizer: "Pô, naquele tempo eu era jovem, bonita, agora eu tô velha, né". Mas jamais antiga, hein, Vicine. tu é uma madura bem jovem. Obrigada, querido, Eu já obrigada de cheguei aos coração. 80, né, e tô aqui também teimando, mas muito feliz de ver pessoas como a Ronise, que está nessa caminhada promissora, não é, renovando os quadros
do progressista, porque não adianta uma árvore que não for tendo brotos novos, ela vai fenecendo. Então é bom, eu que já sou um tronco já mais avançado em idade e caminhada, não é, fico muito feliz de ver a Ronise entrando no nesse espaço progressista e tenho certeza absoluta, ela vai saber ocupá-lo de forma adequada para ser efetivamente uma grande mulher a serviço da população do estado, nas mais diferentes áreas, mas certamente com os olhos fincados aqui na nossa região, bastante afastado dos grandes centros de decisão, mas que com representantes como ela, certamente vão ter o espaço que merecemos. Grande abraço e a palavra final da Ronise aqui no Portal Plural. Vicine, eu quero mais uma vez agradecer o espaço, ao Portal Plural também, e dizer da minha honra em poder aprender com você, essa grande liderança política, esse ser humano fantástico que nos honra, né, enquanto político, e também fazer lembrar que eu acho que é mais importante a gente entender que a nossa caminhada, ela, apesar de ser política, ela é de cidadã, né? Então, eu quero estar, e é como eu falei, eu estou na política, eu não serei política, né? Eu quero sempre poder construir e falar a verdade, como eu venho fazendo até aqui nessa minha história, e contigo, né, ao meu lado, podendo aprender sobre política, efetivar aquilo que a gente precisa fazer, que é transformar os nossos espaços da forma que a gente consegue, né, olhando para as dificuldades da nossa região, mas também podendo avançar. Eu acredito que a gente pode fazer muito mais pelo nosso Rio Grande e juntos, né, com essa força transformadora da fronteira noroeste das missões, né, a gente pode seguir junto desenvolvendo regionalmente a nossa região e valorando cada vez mais o nosso interior. Obrigada pela oportunidade e obrigada por me receber com tanto carinho no Progressistas. Um abraço imenso para mim, segue a minha admiração, está no meu coração também. Ok. Amigos que estão nos acompanhando até aqui, obrigado pela atenção. Obrigado pela, né, pela ligação com o Portal Plural. Esse meio de comunicação virtual que tem por meta, na proposta, do nosso comandante, né, o Luciano, de que sejamos um meio de levar adiante as coisas boas, iniciativas competentes, promissoras de Santa Rosa e da região. Grande abraço e boa caminhada política, já que vamos ter eleição esse ano, e é um momento certamente de nós todos termos a esperança de melhorar, de buscar soluções melhores para a nossa gente. Grande abraço e boa sorte sempre.